Bom dia! Bom dia, queridos! Que a graça e a paz do nosso Messias, nosso Redentor, esteja sobre nós. Vamos ler a palavra no livro de Lucas, capítulo 2, verso 41. O menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu Jesus, o menino, em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, ele estar entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. Queridos, Jesus e sua família, eles haviam descido de Nazaré para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, que era a festa que os judeus comemoram anualmente, relembrando o ritual da passagem da libertação dos hebreus do Egito. E eles desceram, celebraram a festa e, terminada a festa, voltaram, seguiram viagem para retornar às suas cidades, suas casas. E depois que eles caminharam um dia, José e Maria se deram conta que Jesus, seu filho, ali com 12 anos, não estava no meio deles. E eles começam ali a procurar a Jesus, a ver entre os amigos, e Jesus não estava no meio do povo, da viagem. E eles então regressam e começam a passar pela casa dos parentes e quando chegam também constatam que Jesus não estava com os seus familiares que estavam pelo meio do caminho. E então eles voltam ainda mais, regressam até retornarem a Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, depois de 3 dias, eles encontram Jesus, 12 anos, assentado no meio dos doutores, entre os rabinos e os mestres, discutindo a lei. E todos ali admirados com Jesus sendo tão novo e já tão conhecedor, admiravam-se até as pessoas pela sabedoria e pela forma com que Jesus citava as Escrituras. Queridos, Jesus ali já estava dando passos para a sua caminhada, para a sua missão. 12 anos era uma idade de maturidade, maturação para os meninos judeus. Eles ali já começam a fazer suas escolhas, já começam a trilhar o caminho da independência. Eles são treinados desde cedo para isso. Então Jesus ali, até quando seu pai e sua mãe o encontram, pergunta: Filho, por que nos fizestes isso? Nós estávamos aflitos à tua procura. Jesus responde naturalmente: Por que me procuravam? Vocês não sabem que me cumpre estar na casa do meu pai? Jesus já estava assumindo a sua identidade, a sua missão, estava fazendo suas escolhas e começando a trilhar o seu caminho de anunciar o evangelho da salvação, a redenção, apacentar as ovelhas que estavam dispersas, passar pela cruz, morrer e fazer a ascensão aos céus. Queridos, mas nota que Jesus tinha 12 anos e José e Maria ainda eram responsáveis por Jesus e eles o perderam. Fato é que José e Maria o perderam na caminhada. E eles não se deram conta. Eles foram caminhando, conversando, discutindo, talvez até contando coisas boas sobre a festa, os comentários, uau, como Deus foi bom conosco em nos ter tirado do Egito, glória a Deus. Eles estavam fazendo coisas boas, mas perderam Jesus e nem perceberam. O primeiro lugar que eles buscam Jesus é no meio da parentela, no meio da família. E sabe o que eu pensei quando eu ouvi isso? Em que muitas das vezes nós confiamos nós entregamos a nossa segurança espiritual na mão de pessoas que nós conhecemos e que se relacionam diretamente com Jesus. Ah, eu não preciso orar, nem preciso ir na igreja todo dia, porque meu pai e minha mãe são crentes. Minha mãe ora todo dia, de joelho, 3 horas da manhã. Meu pastor está orando por mim todos os dias.
Ah, meu esposo, não, meu esposo prega, meu esposo é pastor. Não preciso preocupar não, ele ora por mim, tudo vai dar certo na minha vida. Tem gente que vai fazer uma prova, vai fazer um concurso, vai fazer uma cirurgia, vai fazer seja lá o que for, vai fazer uma entrevista de emprego. Eles confiam essas respostas, essas portas, terceirizam suas vidas nas mãos de outros porque essas pessoas têm relacionamento com Jesus. Mas, meu querido, a vida espiritual de uma pessoa não te isenta de você ter o seu relacionamento com Jesus. Você precisa trilhar o seu próprio caminho, você precisa fazer suas escolhas. Jesus se relaciona diretamente conosco. O que eu vivo não é suficiente para a vida espiritual dos meus filhos. Agora sim, mas daqui a um tempo eles também vão fazer suas próprias escolhas. Jesus tem que ser achado neles. Jesus tem que ser achado em vocês. Não terceirize algo que é tão sério na sua vida. Jesus tem que ser achado na sua vida, não nos seus parentes, não nos seus pais, não no seu cônjuge, não no seu pastor e na sua liderança. Você já sabe o caminho, o véu se rasgou. Outra coisa, eles procuram, mas não encontram. Ou seja, o que eles vivem, o que as pessoas que estão à nossa volta vivem em Jesus, vai te abençoar até um certo ponto. Até um certo ponto. Eu tinha um pastor que, quando eu servia Jesus, minha família ainda não servia Jesus. E eu estava lá todo mês conversando com ele, às vezes confessando coisas que eu achava que era pecado. Ele falava assim: não, filhinha, não é assim. Fica tranquila, você não vai deixar de tomar ceia porque você discutiu com sua família. Eles ainda não servem a Jesus. Calma, fica tranquila. E eu lembro que ele falou algo assim: olha, automaticamente, pelo simples fato de você estar servindo a Jesus, sua família vai ser abençoada. Então eu entendo que as bênçãos que Deus derrama sobre mim vai alcançar algumas pessoas à minha volta, mas isso não é suficiente para que eles sejam salvos ou para que eles cresçam espiritualmente. Eles têm que trilhar o seu próprio caminho. Sabe o que é interessante também? Depois disso, eles não encontram Jesus. E depois de 3 dias já dentro de Jerusalém, eles encontram Jesus no templo. Interessante, né? Eles encontraram Jesus no templo. Jesus estava lá entre os doutores, entre os rabinos, discutindo a lei, aprendendo já e crescendo. Hoje, se você quiser encontrar Jesus, vai ser difícil até você encontrar Jesus no templo como naqueles dias. Primeiro porque o tempo em que nós estamos hoje, as igrejas estão fechadas. Os pastores não estão mais podendo apacentar como outrora. E você perdeu Jesus na caminhada e nem se deu conta disso. Talvez hoje você queira voltar atrás e você não vai achar Jesus da mesma forma que antes. Sabe, eu entendo hoje que Jesus está dizendo para nós que nós precisamos fazer o caminho de volta. As coisas mudaram e nós não nos demos conta. Passou tanto tempo que você se perdeu de Jesus que, olha, as estações mudaram. Os pastores vão ter que reaprender a apacentar. Hoje tem que ser muita coisa virtual. E você perdeu tanta coisa, né? Você perdeu tanta oportunidade de estar na casa do Pai, de desfrutar dos irmãos, de servir a Jesus com seus talentos, com suas habilidades. Hoje, meu ministério, eu nem estou podendo exercer ele como antes. Então, talvez se você voltar hoje, você vai ver que muitas coisas mudaram. Aqui, José e Maria encontraram Jesus no templo. Mas Jesus já ressuscitou, já subiu aos céus. E sabe onde ele disse que nós o adoraríamos? Em espírito e em verdade. O lugar que hoje Jesus quer ser encontrado por você é no seu coração. Jesus hoje, por meio do Espírito Santo, habita dentro de nós. O templo hoje, a casa hoje, é o seu coração. Não se desespere mais em correr para os templos, até porque os templos hoje estão parcialmente fechados. Hoje tem uma série de restrições para você adorar no templo. Então, portanto, volte-se, regresse dentro do seu coração, aonde você perdeu, que foi lá dentro primeiro. Encontre Jesus no santuário do seu coração.
Limpe, tire os entulhos que você colocou aí e nem percebeu. Jesus ficou lá atrás no fundinho e você soterrou Jesus com tantas distrações, com tantas ambições, com tantos rostinhos bonitos. Jesus te atraiu, te chamou e você dispersou. Sabe, quando a gente perde alguma coisa de valioso, o que a gente tem que fazer? Você tem que voltar. Essa semana aconteceu isso comigo. Minha filhinha perdeu um brinquedinho que ela tinha ganhado e nós tivemos que voltar todo o caminho, olhando atento, fixo, até encontrar o brinquedo, porque era importante para ela. Quando nós perdemos algo de valor, querido, nós temos que regressar ao ponto de origem. Regresse ao ponto aonde você perdeu Jesus e não se deu conta. Volte, faça o caminho de volta. Mas saiba de uma coisa, Jesus quer ser achado, atado ao seu coração. Esse é o santo lugar que ele quer ser encontrado. Tem uma canção da harpa cristã que ela explica muito, ela retrata bem isso aqui que nós estamos falando hoje. É a canção 36 da harpa cristã que fala assim: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, ó, quando é que eu vou? Olha só. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos celestes esplendores, mas contemplo meu lar. Passarinhos, belas flores, belos rostos, belas paisagens, belas propostas vão tentar te seduzir, mas isso são laços, laços para te tirar do foco, para te tirar do seu ponto de chegada. Não se perca novamente, fite os seus olhos em Cristo, o autor e consumador da sua fé. Jesus está te chamando ao primeiro amor, a regressar às primeiras obras, às primeiras práticas. Volte ao conhecimento, ao interesse, ao desejo em cultuar a Jesus no seu coração. Aproxime-se da palavra, aproxime-se do lugar de intimidade, rasgue o seu coração, prepare o altar. O altar do sacrifício é a sua vida. O templo é a sua vida, querido. Jesus está te esperando no lugar onde você o deixou. Volte, volte para esse lugar. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por aqueles, ó Pai querido, que nesta manhã, ouvindo essa palavra, fizeram um caminho, Senhor Jesus, da perca, o caminho, Senhor, do afastamento, enquanto ouviam essa palavra e se lembraram de cada vez que se distanciaram do Senhor, tropeçando e não se deram conta, fazendo escolhas erradas. Paizinho, eu quero te pedir, em nome de Jesus, teu filho amado, ajuda-os, fortalece-os a fazer o caminho do regresso, até encontrarem contigo novamente. Eu sei que espinhos vêm para sufocar, eu sei que passarinhos vêm para distrair, Senhor, mas eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, se hoje houver um coração inclinado que teme ao ouvir essa palavra e entende que é necessário voltar e retroceder, Senhor, abraça-os. Abraça-os e sustenta-os, porque José e Maria encontraram Jesus com 3 dias, mas nós não sabemos quanto tempo nós ainda teremos pela frente. Eu te peço, Pai, ajuda eles a fazer o caminho de volta, ajuda eles a desentulharem os seus corações, a tirar, Senhor, tudo aquilo que foi colocado sobre Jesus e que eles tenham livre acesso dentro desse próprio santuário que é a nossa vida, o altar oferecido ao Senhor, que seja achado um altar agora, santo, separado, santificado, purificado, restaurado para um livre relacionamento com o Senhor. Que o Senhor seja achado neles, Pai, em nome de Jesus e para a glória do teu santo nome. Eu te agradeço, te entrego cada um que fez essa oração nessa manhã, em nome de Jesus.